Bom dia, vamos tomar um café com Deus Pai. Caminhe sobre a promessa. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Marcos 6:45. Com certeza, você já ouviu alguém falar que fez algo involuntariamente porque foi manipulado por forças malignas. Segundo tal pessoa, todo o ônus de seus maus hábitos está na conta do devorador. Todas as coisas ruins de sua vida ocorrem por ato do inimigo. É possível que quando Jesus convenceu os discípulos a entrarem no barco, eles já tivessem avistado a tempestade se formar. Pedro era pescador experiente e sabia fazer uma leitura das condições de navegação. Apesar disso, Jesus deu a ordem e ele obedeceu, navegando pelo mar. Mas por que será que Jesus os enviou em direção ao perigo? Precisamos entender que certas tempestades são inevitáveis e que para sobreviver a elas precisamos do básico da fé. A fé prospera nos caminhos mais difíceis e nos caminhos mais terríveis. Então, uma fé inabalável é quando desvio o olhar das circunstâncias e miro naquilo que Deus já pôs em mim, um espírito de ousadia. Pare de olhar para as circunstâncias, não foque nas tempestades. Lembre-se de que Pedro, ao andar sobre as águas, caminhava com base na palavra proferida por Jesus. Somente quando ele passou a olhar para os ventos e perdeu o foco é que ele afundou. Não permita que hoje algo tire a sua atenção e os seus olhos de Jesus. Caminhe firme na presença que ele lhe fez, na promessa que ele lhe fez. Silencie a voz do medo e descubra o seu potencial em Deus. A palavra de hoje é caminhar. A gente precisa parar e pensar como e onde estamos caminhando. Aqui o título nos diz: caminhe sobre a promessa. São duas coisas: caminho e a promessa. Você sabe qual que é a tua promessa? Você sabe qual que é a palavra que Deus já deixou para você? Deus vai te falar uma vez sobre essa palavra, sobre essa promessa. Mas o caminho, ele está aqui disponível todos os dias. E nesse caminho teremos tempestades, teremos desertos, teremos problemas, teremos aflições, teremos percas de parentes, amigos, pais, mães, avós, filhos, muitas vezes. Nós teremos problemas, com certeza. Mas Jesus diz, ele tem uma palavra para nós. Ele tem uma promessa para nós de vida eterna, de amor, de cuidado, e uma promessa que ele nunca vai nos desamparar. Mas para isso nós precisamos escolher estar ouvindo a promessa de Deus, estar no caminho que ele nos mandou, assim como aqueles pescadores. Ele mandou eles passarem por uma tempestade, mas lá no meio dessa tempestade, quem estava lá para socorrer quando eles acharam que ia acontecer algo de ruim com todos eles? Pensaram que o barco ia virar, que todo mundo ia morrer, que ninguém aguentava essa tempestade. E todos eles, a maioria que estavam lá, eram pescadores. Já foram pescadores e continuavam sendo pescadores de peixe e de homens. Qual que é a tua palavra hoje? Busque em Deus. Não deixe que nada tire o seu foco de Deus para que você afunde no mar do esquecimento, no mar dos problemas, no mar
de, de pecados, no mar de vícios. Não deixe que isso tire a sua atenção de Jesus, porque Jesus, ele diz para você: caminhe, caminhe que eu estou com você. Vá para tal lugar que eu estou com você. Mas você não pode ficar parado pensando se esse lugar é bom, se esse lugar é ruim. Porque quando Jesus fala, quando Jesus dá um comando para a gente, ele vai nos suprir, ele vai nos ajudar, ele vai nos preparar. Ele mesmo vai nos preparar. E essa tempestade, e essas chuvas, esses problemas, esses desertos sempre vão aparecer. E aqui diz que a fé, ela prospera. No caso, a fé cresce nos caminhos mais difíceis e nos caminhos mais terríveis. Então, uma fé inabalável é quando desvio o olhar das circunstâncias e miro naquilo que Deus já pôs em mim. Um espírito de ousadia. Esse espírito de ousadia, pessoal, a gente não pode deixar ele escondido, guardado dentro do guarda-roupa, porque eu tenho vergonha. Eu não posso deixar esse espírito de ousadia, essa fé inabalável morrer, porque eu tenho medo do que as pessoas vão falar de mim. Deus está te chamando hoje para que você cuide da sua família, dos seus filhos, da sua herança que Deus te deu. Não deixe que as tempestades desse mundo, ainda mais agora nesse Brasil que nós vivemos, que nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã só pertence a Deus. Primeira coisa, nós não precisamos andar ansiosos por causa do dia de amanhã. Nós precisamos andar na presença de Deus, focado em Jesus, em Cristo, que só Ele pode nos ajudar. Nós não podemos olhar para as circunstâncias, de qual governo está aqui, de quanto de salário eu ganho, de isso, de aquilo, de que escola meus filhos vão estudar. Nós precisamos olhar para Cristo. Aqui tem um versículo do dia de ontem que eu li, que é Deuteronômio 6, 6 e 7. Todas essas palavras que eu lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine com perseverança os seus filhos. Converse com eles sobre quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Isso aqui que Jesus está falando, que Ele deixou para nós, é sobre a palavra dEle, que nós precisamos ensinar às nossas crianças, ensinar aos nossos filhos. Precisamos ser sacerdotes do lar, trazer palavras boas, palavras de ânimo e palavras de Cristo, palavras de Deus para minha esposa, para os meus 2 filhos, e eu preciso cuidar deles, para que eles não venham a entrar no mundo virtual e se desvirtuar da palavra de Deus, e se desvirtuar do foco que é estar em Cristo. Nós precisamos estar sempre olhando para a frente, não para a direita e não para a esquerda, e precisamos cuidar de nossa família. Não podemos deixar que esse mundo tome conta do que Deus nos deu, que é a nossa família. Nós precisamos educar os nossos filhos para que quando eles estiverem nas escolas, eles sabem diferenciar o que é o certo e o que é errado. Eles precisam peneirar as coisas que eles aprendem na escola. Eles precisam aprender o que? A ler, a escrever e prestar atenção. E dentro de casa nós vamos os ensinar a buscar a Deus e estar na presença de Deus todos os dias. Não deixe a sua família na mão de outras pessoas para que elas ensinem, porque o que você tem para ensinar é o que Deus deixou para você. Então busque a Deus. Não deixe outras pessoas doutrinarem seus filhos, colocarem seus filhos com ideologias erradas que o mundo tem colocado para destruir a família. Deus abençoe vocês. Um bom dia.